De volta com o nosso Dia a Dia Rural do Terra Viva, o canal de quem planta e cria. O assunto de primeira hoje, criação de escargots. Você pode participar pelo telefone 0 operadora 11 3131 3810 ou diadia@tvterraviva.com.br. O nosso convidado é o Carlos Fúncio, engenheiro agrônomo e produtor. Carlos, você falou que São Paulo é o maior criador de escargots, mas o consumo se dá no Brasil todo ou não? Sim, o consumo é nacional. É inegável porque existem restaurantes de cardápios internacionais espalhados em todos os estados. Está um pouco mais concentrado nas grandes capitais ou as grandes cidades dos estados afastados das capitais. E como é que anda o paladar do brasileiro para consumir escargot? Quem é esse brasileiro que é só a pessoa de uma classe mais social e econômica mais alta ou não está se popularizando? Não, hoje em dia você tem... Porque, quando se fala escargot é francês, é uma comida chique, não? Hoje não, hoje já... É a mesma coisa de falar de rã, cordeiro, coelho. Hoje, veja, ele se tornou tão acessível, não só de preço, como com a globalização está desmistificada essa história que é uma comida exótica, não tem mais isso. E você acha os produtos mais facilmente distribuídos em supermercados e lojas, né? Nós fizemos esse trabalho, nós criamos há 28 anos, né? Já damos cursos há 25 anos. Ajudamos a fomentar isso, no nosso site tem receitas de preparação de pratos, são os grandes chefes que contribuem. Eu acredito que toda essa parte de divulgação e falando sobre o assunto, a chegada da internet... O marketing. Facilitou muito, facilitou muito. Hoje não há restrições, assim. Não existe aquele não comi e não gostei. Deixa eu falar com a Esther de Guarulhos, que está no telefone. Boa tarde, Esther. Ok. Tudo bom? Tudo bom. Você cria escargot, Esther? Não, então, eu estou aqui assistindo. Legal ver, eu gosto desses bichinhos, sabe? Esse bichinho, ainda bem que você não falou desses caramujos, né? Que senão o Carlos tem um ataque cardíaco aqui. O meu operador de áudio aqui, que cuida do som do áudio, falou, deixa eu ajeitar os caramujos ali, o Michael... Acabou com toda a classe dos bichinhos aqui, né, como você disse. E aí, você está gostando da conversa? Seguinte, eu queria, assim, uma informação. Tá. Porque em Mococa, estado de São Paulo, tinha uma pessoa lá que criava esses bichinhos, mas era o venenoso. Então, acontecia o seguinte, foi proibido, lógico, né? Acho que teve pessoas que teve intoxicação após se alimentar, né? E então foi proibido. E a pessoa, em vez de destruí-los, porque era considerado venenoso, ele jogou fora, simplesmente. Tá. Então virou praga em Mococa. Conhece Mococa, estado de São Paulo? Conheço. Então, aí eu acho muito bonitinho, eu catei lá um pouco, trouxe para cá. Eu moro em Cumbica, Guarulhos. Então eu trouxe e estou criando esses bichinhos assim, mas bem reduzido, uns bichinhos, mas todo mundo fica apavorado. Porque é veneno, porque não pode pôr a mão, que é venenoso. Deixa eu me adiantar aqui, acho que você está criando o escargot, o africano, não é isso? Então, eu acho tão bonitinho aquele escargot. Eu estou aqui com um potinho, pena que não dá para mostrar. Deixa eu dizer para você, o Carlos vai falar melhor sobre isso, porque eu vou falar sobre um outro aspecto. Não se deve criar esses bichos, é proibido criar esses bichos, porque as pessoas soltaram esses bichos na natureza e depois da proibição, e eles viraram um problema de saúde pública. Eles viraram um problema de saúde pública, inclusive aqui no litoral de São Paulo também tinham pessoas que soltavam, hoje nas valas dos bairros você encontra, e esse bicho tem um poder de destruição na natureza muito grande, porque ele achou um ambiente ideal para se proliferar aqui com o nosso clima temperado. Então, eu acho que você deveria se livrar dos seus bichinhos aí, viu? Ai, que pena. Que pena. Posso dar um alô para a Esther? Então, mas é uma quantia pequena. Eu dou a couve, almeirão, eles comem. Vem cá, ó. Então eu achei interessante como eles botam um buraco no chão, como se fosse tartaruga. Cuidado.
peraí, cuidado. Você vai ter que dar um... O Carlos tem uma sugestão para dar para você aqui, mas você está fazendo a coisa errada aí. Me permite dizer isso para você. Realmente, eu tenho ciência disso. Tem ciência disso. Você tá... Porque é um problema de saúde pública isso aí, né? É verdade. Quando você encontra focos desse africano, inclusive, você deve comunicar à Secretaria de Saúde do município, que tem um plano de ação, o governo do Estado de São Paulo, a Secretaria de Meio Ambiente tem um plano de ação para trabalhar em áreas contaminadas por esse caramujo africano aí, vamos dizer assim, tá? Tá. O Carlos vai Realmente, te dar... por aqui não tem, não. É só os meus mesmo. Mas se escapa um casal desse seu aí por aí, ele acha uma condição ideal, uma desgraça, para falar um português. É verdade, isso eu tenho ciência disso. Tá bom. Vamos ver o que o Carlos tem para falar para você, tá, Esther? Ok. Obrigado, um abraço. Ok. Esther, a primeira coisa para te alertar, você está incorrendo num crime ambiental. É bom que você saiba que desde o dia 1º de julho de 2004, existe uma lei no estado de São Paulo que proíbe a posse, a criação, a comercialização do acatina fúlica, que é esse chamado caramujo africano, escargot chinês, enfim. Essa é uma das 100 maiores pragas mundiais classificadas pela União de Conservação da Natureza. Minha recomendação é que você mate esses animais em água fervente e se livre deles. Isso não é escargot. Escargot é um molusco comestível com o mercado internacional e no Brasil autorizado pelo IBAMA. O único é o gênero Helix, são os escargots europeus. Os africanos são combatidos pelo IBAMA e, especificamente no estado de São Paulo, existe uma lei que proíbe. Então, eu lhe previno para eliminar esses animais e não incorrer num crime ambiental. E quando o Carlos fala em eliminar, é eliminar de verdade mesmo. Você elimina esses animais em água fervente e depois, para se desfazer desses animais, você embala eles em sacos plásticos. Os ovos, inclusive. Com os ovos, inclusive, para que isso não se espalhe pela natureza. Por favor, não solte isso na natureza de maneira nenhuma. Que já não conseguimos controlar os que estão soltos, né, Carlos? É verdade. É uma das 100 maiores pragas mundiais, isso. Isso. A União Internacional de Conservação na Natureza listou as 100 maiores e entre as 10 primeiras está o acatina fúlica. O tal do porque africano. ele, muito embora seja um hermafrodita incompleto, ou seja, ele precisa de um parceiro, em situações desesperadoras ele se autocopula. Um animal que coloca 350 ovos por postura, com essa voracidade e velocidade de crescimento, ele se desenvolve e vira... Ele é praga. Ele é praga. Não considera ele escargot. É outra coisa. Aliás, deixa eu sugerir aqui, Esther, já que você gosta de criar os bichinhos, cria direitinho. Você quer ter uma criação só para brincar, para ter um pouquinho em casa, você gosta dos bichinhos, depois no final, quando o Carlos deixar o telefone, você faz um curso com o Carlos, aí ela pode criar na casa dela alguns do Helix. Lógico, né? ela pode acessar o site. Pode ter como animais de estimação, não é? E não para consumo. Para consumo também. Uma coisa é ter animal para estimação como pet, mas outra é ter uma proteína de elevada qualidade, ter um prazer de preparar os seus pratos com os escargots. Enfim, nós temos receitas no site, temos instruções de orientação para você se iniciar na criação. E, afinal de contas, você pode começar em casa, numa garagem, num corredor, numa caixa pequena, né? E vai crescendo na medida do seu interesse. Quanto é o investimento mínimo de uma pessoa que quer criar esse cadu? Quanto ela precisa fazer? Na faixa de R$500 a R$600, essa pessoa consegue ter caixa criatória, material técnico e as matrizes para se iniciar. Quantas matrizes? Nós recomendamos um máximo de 60 animais. Não recomendamos menos também porque existe nanismo na criação. Mas essas matrizes vai representar um investimento de R$400. Qual é o retorno desse investimento? Entre sexto e sétimo mês, ela vai ter os primeiros 20 quilos para vender a R$15 o quilo que a fábrica paga. Então ela vai ter no sexto, sétimo mês, R$300. No oitavo, a coisa se repete, porque ela já entra em regime, não é? Então, ela passa a ter 20 quilos todos os meses. E a criação funciona em sistema cooperado, ou seja, vocês compram a produção da pessoa? Nós garantimos a compra da produção. 100%?
fazemos isso até sob contrato, se ela tiver interesse, né? Apesar de a gente ter 28 anos na área, né? Nós temos um nome a zelar e também fazemos sob contrato. E o indivíduo pode ir crescendo até definir uma quantidade mensal para abastecer a fábrica. Esse não é problema. Tá. Quando você comercializa em caixinhas assim, é isso? Os animais são vendidos em dúzias, né? Embalagem dessa que vai para supermercado ou para restaurante em embalagens de 10 dúzias individualizadas. Os restaurantes, hotéis também compram as conchas, não é? Que é um produto que nós selecionamos de toda a quantidade recebida. Para quê? Para servir na conchinha, é isso? É, para servir na concha com essa pinça e esse garfinho especial. Né? Quer dizer, é uma das formas mais requintadas. Eu não vou dizer para você que todos os restaurantes estão fazendo isso. Pelo contrário, eles estão simplificando usando só esse garfinho de 2 pontas. Deixa eu ver, eu nunca comi escargot. Tira esse garfinho para mim um pouquinho aqui. Aí ele vem aqui, é isso? E ele é servido aqui. Isso. E aí ele é colocado, o escargot que é abatido, a carne, então você coloca manteiga nessa concha, coloca o animal e mais manteiga. Então ele está solto na concha para ser espetado com o garfinho. Com o garfinho, legal. Mas tem outras formas, também. Veja, essas panelinhas onde se prepara cassoulet, às vezes em quantidades maiores, nessa caçarola. Então, a gente teve que ir desenvolvendo toda uma linha para facilitar a vida do dono do restaurante, do próprio chefe. E são várias as maneiras de se comer o escargot. As receitas são... Nós temos mais de 800. Qual é a mais simples? A mais simples é preparar o escargot na manteiga, que é muito tradicional, chamado a bourguignon. Como é que é? Pega o escargot? Você já pega o escargot nosso, que é pré-cozido e congelado, então ele já está pronto. Prepare essa manteiga, cuja fórmula nós temos lá no site, que é com ervas aromáticas, pode ser temperos frescos ou secos. Não é? Coloca o animal nesse pratinho aqui, coloca a manteiga, leva ao forno de 8 a 10 minutos. Quando a manteiga estiver borbulhando, você continua mantendo por esse tempo, porque a manteiga vai impregnar a carne, então a carne vai ficar com esse sabor. E vai comer com um garfinho desse tipo e um pãozinho, porque ninguém é de ferro, né? Tem que pegar esse molhinho que é uma delícia. E mesmo porque para encher a pança só com escargot vai ficar meio caro, hein? Não, mas você pode ir para risotos, outras formas. Eu falei para você uma forma simples de entrada. Simples. Essa é simples de entrada. Deixa eu ver o que quer saber aqui a Sueli, da cidade de Manduri, antes da gente encerrar a nossa entrevista. Sueli, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Fala, o que você quer saber. A cidade aqui está com esse caramujo daninho. Eu gostaria de saber como faz para eliminar ele no quintal da gente, na natureza. Obrigado sem ser jogar água fervendo, né? Ok, obrigado pela participação. Nós já fizemos uma entrevista aqui sobre esse assunto, mas eu vou sugerir, viu, Carol, viu, Anne, a vocês que tragam de novo alguém da Secretaria do Meio Ambiente para falar sobre como é o completo controle, o controle correto desse caramujo africano que virou uma praga e está se espalhando por todo o estado de São Paulo, porque pessoas inescrupulosas que criavam soltavam esses animais da natureza quando foi proibida a sua criação. Eu já fiz uma entrevista aqui, mas como é que ela pode eliminar os animais, Carlos? Primeiro, calçar um saco plástico ou luva na mão para coletar todos os animais que ela encontrar, inclusive os ovos. E depois fazer essa forma que nós falamos de colocar na água fervente e, uma vez mortos esses animais, envolvê-los num saco plástico e enterrar também já mortos. Ok. Né? Veja que esse cuidado ela tem que repetir várias vezes, não é? É porque ficam ovos que ainda vão ficar nascendo. ovos que vão dar filhotes, eventualmente no terreno vizinho, possa ter evasão. Então é um combate contínuo para ele ir diminuindo a população até chegar ao extermínio. Tá, ok. E qualquer dúvida você procure a Secretaria de Meio Ambiente do seu município que eles têm as informações. Porque existe um programa de erradicação desse caramujo africano. No estado de São Paulo. Ok, Carlos, eu quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez e quero que você deixe um telefone, um endereço eletrônico para quem quiser mais informações sobre a criação de escargot. Escargot é esse aqui, ó. E isso é escargot. Isso é o Helix. Esse é o gênero Helix, ele é o gênero pronto permitido. para alimentação, permitido para alimentação.
Nós temos aí as nossas informações, seja por curso ou outras orientações que queiram, 11 3667 5907 e o nosso site de produção, que é www.escargos.com.br. E, além disso, nesse site você tem acesso ao site da nossa fábrica, que é a fábrica Helix. Ok. Obrigado, Carlos Funcio, engenheiro agrônomo e produtor de escargots, pela presença mais uma vez e até breve. Muito obrigado a vocês todos. Um rápido intervalo e já voltamos para o Acontece e depois música no final da nossa edição do Dia a Dia Rural de hoje, aqui no Terra Viva, o canal de quem planta e cria. Até já.